Marcos. Os irmãos que estão em atrás aí, eu vou convidar vocês para chegar um pouquinho para frente. Me dê essa honra de tê-los mais perto aqui, por gentileza. Reginaldo aí, a Paula, essa turma bonita. E chega um pouquinho mais para cá, vem para cá. Marli, Marcelo, será que não dá para... Hein? Mário, tá tudo bem aí? Dá para chegar um pouquinho para frente? Se puder. Geuze, chega para cá. Isso. O Ricardo tá aí? Já tá ok? Obrigado. Essa menina é pentecostal, essa menina... Se começar a falar línguas aqui, nós vamos ter que disciplinar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, leremos o verso 45. Nós estamos numa série de mensagens na Escola Bíblica Dominical sobre conhecendo o Novo Testamento. Na aula passada, domingo passado, nós falamos aqui sobre o livro de Mateus. Hoje nós estaremos tratando sobre o livro de Marcos. Obviamente que o nosso tempo é curto, entretanto a nossa visão e a nossa ministração ela é panorâmica. Ela pega o geral, ela não trabalha os pormenores, embora a gente vá entrar aqui em alguns assuntos específicos de cada livro, mas a gente não tem um tempo suficiente para tratar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Seria muito bom se a gente tivesse esse aprofundamento. Mas qual é a nossa intenção, qual é a nossa meta? É trazer aos irmãos da nossa igreja e todos aqueles que estiverem conosco um conhecimento panorâmico de cada livro da Bíblia. A segunda coisa que eu quero salientar aqui é, eu vou deixar uma folha ali fora, se você quiser, os slides depois eu posso enviar, porque a nossa mensagem aqui ela vai ser mais dinâmica. Eu quero os slides para estudar, pastor. Eu posso lhe enviar os slides. Se você quiser, não é obrigatório, ninguém precisa ser forçado a aceitar essa proposta, porque na verdade eu estou aqui apenas franqueando a quem queira. Eu quero a mensagem e quero compartilhar, quero estudar mais pormenorizado. Você vai ver que nós vamos ter muitas informações ali acerca do livro de Marcos. Não vai dar para você copiar tudo, embora você queira copiar algumas coisas, anotar algumas coisas, você poderá ter o slide, as mensagens. Eu já mandei aí para algumas pessoas de domingo passado, de Mateus. Posso enviar também, caso você queira. Se não, vamos prestar atenção. No final, eu abro espaço para perguntas. Se tiver alguma dúvida, anote e a gente vai conversar sobre isso. Muito bem, Marcos capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Guarda isso. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Aumenta só um pouquinho para mim novamente aqui, meu filho, por gentileza. Só um pouquinho mais. Obrigado. Ok. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Domingo passado falamos sobre o Evangelho de Mateus e neste domingo falaremos sobre o Evangelho de Marcos. Então vamos, sem tardança, sermos objetivos e práticos nas informações pertinentes a este livro tão rico, tão precioso, e por isso que está na Bíblia, e por isso é rico e precioso. Vamos, primeira parte, ver Marcos, o livro. Eu quero falar com vocês aqui sobre Marcos, o livro. Algumas informações eu julgo de muita importância nesta manhã. A primeira delas é que o Evangelho de Marcos é o segundo livro do grupo dos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não é só o segundo dos 4, ele é o segundo do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. Ele é segundo na sequência dos 4 evangelhos e ele é o segundo na sequência de todo o Novo Testamento.
Muito bem. Outra coisa interessante falar aqui acerca do livro de Marcos é que ele é o menor entre todos os evangelhos. Dos 4 evangelhos, Marcos é o menor. Nós temos Mateus, temos Lucas e João, todos os 3 são maiores em conteúdo do que o livro de Marcos. Marcos possui 16 capítulos e 661 versículos. É um livro conciso, pequeno, você lê numa sentada, você percebe que é algo que dá para você fazer assim, com meia hora você lê o livro de Marcos. É fantástico, vale a pena. Agora, embora ele seja o segundo dos 4 evangelhos e o segundo do Novo Testamento, eu preciso te informar esta realidade, esta verdade. Na verdade, Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Ele entra na segunda colocação. Não é de mérito. Não é uma escala de valor. O primeiro livro mais valioso é Mateus e o último inferior é Apocalipse. Não. Isso foi colocado porque a Bíblia significa biblios, significa ou biblos, significa livros. Então a Bíblia, ela não é um livro, ela é um compêndio de livros. E na sequência, Mateus entrou na frente, devido a grandes informações que Mateus tem e Marcos não. Mas Marcos foi o primeiro. Interessante que Marcos não era discípulo de Jesus. Ele não foi contado com um dos apóstolos de Cristo. Mas ele foi discipulado e foi ovelha de um grande homem de Deus que foi apóstolo de Cristo, chamado Pedro. Agora, fique guardado aqui na sua memória esta verdade. Marcos, apesar de estar no segundo lugar na escrita dos livros do Novo Testamento, ele foi escrito em primeiro lugar. Primeiro do que Mateus, primeiro do que Lucas e primeiro do que João. Marcos também, obviamente, eu falei aqui domingo passado e falo agora, ele está inserido, ele está num grupo chamado Evangelhos Sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles 3 ali, Mateus, Marcos e Lucas. João está fora, por quê? Porque esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, eles trazem a mesma visão, com raríssimas exceções de nuances, eles trazem a mesma visão. Sinótico significa a mesma visão. Eles estão tratando de vários assuntos idênticos. Marcos trata de assuntos que Mateus trata e que Lucas trata. João é distinto, ele vai trazer uma abordagem completamente diferente dos outros demais evangelhos. Muito bem. Então, Marcos está na mesma visão de Mateus e de Lucas. Esgotamos aqui por hora o assunto Marcos, o livro. Vamos agora olhar Marcos, o autor do livro. Muito bem. O nome do autor do livro já faz jus ao nome do evangelho propriamente dito. Quem escreveu o evangelho de Marcos foi Marcos. Na verdade, o nome dele é João Marcos. Por que esses 2 nomes, né? Porque João é o nome hebreu e Marcos é o nome latino, romano. Então ele tinha 2 nomes, João Marcos. Traduz ficou mais firme, presta bem atenção, Marcos por quê? Porque você vai descobrir aqui que Marcos não escreveu para o mesmo público que Mateus escreveu. Mateus escreveu, todos os evangelhos são livros gerais, universais. Mas quando foi escrito, na inspiração do Espírito Santo, foi escrito focado em um público. Mateus focou nos judeus, tanto os judeus não convertidos, mas também os judeus cristãos. Então ele apresenta Jesus como rei, como soberano, que tem um trono, que vai reinar. Marcos não apresenta Jesus como rei. O foco é outro e o público é outro. Então João não prevaleceu no nome, não é Evangelho de João. O Evangelho de João é outro. Mas ficou caracteristicamente, predominantemente o Marcos, justamente porque ele está escrevendo para um público diferente. Você vai saber daqui a pouco. Muito bem. Quem foi esse João Marcos ou Marcos?
Ele teve uma mãe, a Bíblia fala, e eu preciso trazer isso aqui para você. Ele é filho de Maria, não confunda Maria, mãe de Jesus, é uma outra Maria. Lá em Atos 12, verso 12, fala-nos acerca da casa desta mãe e do que aconteceu concernente a um episódio quando Pedro foi solto da prisão pelos anjos, e ele foi para a casa de quem? Quando ele sai das prisões, das cadeias que ele estava vivenciando, milagrosamente, ele recorre à casa de uma irmã cheia de Deus, que a casa dela era uma casa onde homens e mulheres de Deus frequentavam com assiduidade. Olha lá, e considerando ele nisto, Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João. Que João é esse? É João Marcos. Olha lá, que tinha por sobrenome Marcos. Por que a ênfase ali é João? Porque a escrita aqui predominantemente é para judeus. Então Marcos vem secundário. Aí diz lá, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então ele tinha uma mãe, Maria. Marcos também, esse João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Diz-nos a Bíblia em Colossenses 4, pode passar, Colossenses 4, verso 10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, é o evangelista, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Paulo está fazendo aqui algumas considerações em Colossenses, a igreja de Colossos, e ele fala de Marcos, e ele dá aqui um detalhe, é aquele Marcos, sobrinho de Barnabé. Esse Marcos, por ser sobrinho de Barnabé, próximo dele, na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi junto. Agora, alguns textos eu vou omitir, vou trazer os textos, mas não vou lê-los, porque o tempo é corrido. Lá em Atos capítulo 12, verso 25, nós encontramos Paulo saindo, Paulo, Barnabé e Marcos, juntamente com eles, na sua primeira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, na primeira, João Marcos foi com ele. Mas aconteceu alguma coisa no percurso, a Bíblia não entra muito em detalhe, que Marcos, devido à forte pressão, devido talvez não ter se preparado, pesado na balança o preço que ele iria pagar nesta obra missionária, porque tem muita gente assim, irmãos, ele quer fazer algo, ele se aventura em fazer algo, quando ele começa, ele vê o peso da responsabilidade, ele vê a seriedade daquilo que está sendo feito e que está sendo pedido dele ou dela, e acaba o quê? Abandonando e desistindo. Eu, quando fui para o seminário, estudei hoje faço bacharel em teologia com 3 anos. Na minha época eram 4 anos. Quando nós começamos a estudar no seminário, a minha classe começou no primeiro ano com 46 alunos. No 4º ano, 6 apenas formaram. Ou seja, 40 desistiram. Não estou dizendo que eles são derrotados porque desistiram. A maioria não era para aquilo que Deus havia chamado. Se aventuraram. E isso acontece todo ano no seminário. Tem gente que chega, daqui a pouco ele percebe que não é aquilo que ele realmente precisa e necessita. E mais, não é aquilo que Deus tem para ele. E o que acontece com esse jovem? Ele abandona a viagem missionária. Marcos abandona a viagem missionária. Barnabé, o seu tio, fica triste. Imagine Paulo. Paulo ficou chateadíssimo. Paulo ficou tão chateado que na segunda viagem missionária, ele foi rejeitado por Paulo. Está lá em Atos capítulo 15, verso 37 a 40. O que acontece? Paulo está indo novamente com Barnabé para a segunda viagem missionária, e Barnabé quer introduzir de novo, irmãos. Talvez diríamos assim, nossa, Paulo foi radical. Talvez não. Ele não queria passar a mesma decepção que ele passou na primeira viagem. Então o que acontece? Barnabé diz, não, ele mudou, ele está diferente, ele está melhor. Paulo falou assim, olha, eu não quero arriscar, eu não vou levar esse garoto, ele não vai conosco. Barnabé falou assim, não, Paulo, vamos tentar. Houve uma desavença entre eles, de maneira tal que eles tiveram que se separar. Paulo e Silas, e agora Barnabé e João Marcos. E cada um foi para um lado. Eles não se dividiram, se separaram. A obra continuou. Para evitar choques maiores, um foi para um lado, o outro foi para o outro. Mas presta bem atenção.
Lá na frente, embora Paulo tenha rejeitado Marcos, naquele momento, daquela segunda viagem missionária, quando Paulo está preso, ele está lá agora, pode colocar aí, minha filha, a amizade de ambos foram restauradas. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, nós encontramos o apóstolo Paulo falando assim: traze a Marcos, porque muito me é útil no ministério. Você entende que aquele entreveio, aquela esbarrela que houve lá atrás, já tinha sido resolvida. Aquilo já era ponto pacífico, já era algo passado. E a gente aprende aqui com Paulo que nós não podemos matar pessoas do nosso coração, porque tivemos um entreveio com ela. Segundo, pessoas que talvez ontem não serviu para nós, hoje pode servir. E o Evangelho de Cristo, ela tem essas ricas oportunidades e possibilidades. Claro que precisa haver o quê? Mudança e transformação. Tanto houve em Paulo, porque ele não era anjo, não era Deus. Talvez a radicalidade dele de não querer Marcos impôs de tal forma que deixou Barnabé sensivelmente tomado para o lado de Marcos. Houve aquela separação, mas não houve o quê? Não houve um conflito maior. Isso foi resolvido, Marcos foi inserido, e pior para o diabo e melhor para o Evangelho, que esse Marcos, que um dia Paulo rejeitou na segunda viagem, agora está preso com ele, foi parar na cadeia com ele, estava lá com ele. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, eu leio para os irmãos. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O que nós estamos aqui deixando evidente, e a Bíblia deixa claro, é que Paulo não desprezou este jovem, que agora já é um homem. Paulo diz, ele muito me é útil, ele é uma bênção, ele é um homem de Deus, ele tem seu grande valor na obra e no ministério, traze-o porque eu preciso dele. E esse Marcos ficou um bom tempo com Paulo ali, assistindo Paulo, amparando Paulo, sendo discipulado por Paulo, e ele foi uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Embora Marcos estivesse próximo de Paulo por um momento específico de sua vida, ele foi, pode colocar aí agora, Marcos influenciado por Pedro. Quem foi o mentor maior? Quem foi o discipulador? Eu poderia ousar e dizer quem foi o apóstolo, o pastor de Marcos. Eu digo isso por quê? Porque Marcos não foi um dos discípulos de Jesus. Marcos não foi um dos apóstolos de Jesus. Como que ele escreve coisas tão interessantes acerca de Jesus, sem nunca ter andado com ele fisicamente? Quem foi que compartilhou? Quem foi que derramou essas informações tão precisas para o coração deste Marcos, que ele foi o primeiro, embora seja o segundo livro, ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. Embora Mateus venha em primeiro lugar, o primeiro evangelho que foi escrito dos 4, Marcos. Então ele recebeu tantas informações de quem? De alguém que sempre esteve presente, Pedro. Então Pedro foi aquele homem de Deus que derramou sobre ele, sobre João Marcos, todas as informações, todas as influências, para que ele pudesse ser quem ele foi, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quem influenciou Marcos? Pedro. Irmãos, nós precisamos estar perto de gente que anda com Deus, está me entendendo? Porque se você andar com quem, claro, irmãos, você trabalha numa área que não tem como você escolher isso. Você trafega em certas relações que fica talvez impossibilitado de você dizer quem fica perto, quem fica longe. Mas eu falo de coração, irmão. Você precisa ter pessoas que possam lhe mentorear, ou seja, pessoas que saibam mais do que você, conhecem mais do que você, pessoas que podem derramar conhecimento, graça, favor da parte de Deus para a sua vida. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. Há muito mais informações fora de você do que dentro de você. Se você parar e achar que o que eu sei já basta, você vai ficar para trás. A vida corre muito rápido. E se você não tiver pessoas, mentores, influenciadores, que possam te ajudar, como Marcos teve Pedro, como Timóteo teve Paulo, talvez a sua vida perca o fio da meada, mesmo estando no cristianismo.
Então, Marcos foi extremamente influenciado, e ele começa o seu escrito falando de Cristo, porque Pedro o incentivou e o influenciou poderosamente. Influência, irmão. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Esse jovem andou com Pedro, escreveu um lindo evangelho. Que livro você pode escrever com as informações que você tem recebido das pessoas que te cercam? Temos que tomar cuidado até com casamento. Eu digo isso aqui com muito temor. Nem sempre porque o marido pensa que está certo, está certo. Nem sempre porque a mulher pensa que está certa, está certa. Lembra de Ananias e Safira? Os dois concordaram no mesmo assunto. Os dois morreram. Eu escrevi um boletim há muitos anos atrás, talvez eu faça novamente esse boletim, e o tema do boletim é: discorde do seu marido. Discorde do seu cônjuge. Brigue com ele. O que é brigar? Por favor, me entenda. Não é sair no tapa. Mas você não pode concordar, porque tem muita gente ferida. E quem está ferido, fere. Escute isso, irmão. Quem está ferido, fere. Fere quem lhe feriu e fere quem não lhe feriu. Sai ferindo. E se você não puder ser um normatizador, um instrumento de Deus para abençoar o seu marido, sua esposa, confrontar o seu marido, sua esposa, talvez os dois, em vez de estarem subindo, estão descendo. Sabe por que Ananias e Safira, aquela família, teve um trágico fim? No mesmo dia, os dois morreram no espaço de 3 horas. Porque os dois concordaram no mesmo assunto. O que é que um deveria ter feito? Meu querido, peraí, olha, ser um limitador. Ah não, mas eu não... Calma, peraí, vem cá. Infelizmente tem pessoas, aqui eu saio do campo do casamento, tem pessoas que muitas vezes estando a gente errado, em vez dele falar assim, olha, ele te incita ao erro. Quem fulano foi? É isso aí mesmo, você está certo. Você não está certo, mas ele diz que você está certo, porque ele não quer perder aquela amizade. E alguns, diabolicamente, ele quer ver a sua ruína. Ele quer que você continue naquele caminho, porque ele sabe que o fim daquele caminho é morte. Então, muito cuidado. Outra coisa, Marcos agora, a sua morte, é a segunda informação da sua pessoa. Sendo martirizado aonde? Esse jovem, homem de Deus, morreu sendo martirizado em Alexandria, no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, da ressurreição, tiraram ele de cima do púlpito, ele estava pregando, ensinando, uma igreja bonita, pujante, abençoada e abençoadora, e arrancaram ele do púlpito, levaram ele para fora da igreja, amarraram, melhor, não amarraram, cravaram na carne dele 2 ganchos, fizeram uma parelha de cavalos, não foi um cavalo, cavalos, e eles tocaram o animal, e aquele animal saiu fritando, e comendo a carne daquele homem, por toda a cidade de Alexandria. Foi no ano de 64, depois de Cristo. A data do livro, vamos lá. O livro de Marcos foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Entre 50 e 60 depois de Cristo. Onde ela foi escrita? O local que o Evangelho de Marcos foi escrito? Em Roma. Foi escrito na cidade de Roma. Ele esteve lá, Marcos estava lá, o império era romano, a capital do império era Roma, e ele ali estava e ele escreveu o seu evangelho. Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu o seu evangelho antes, obviamente, da prisão de Paulo, mas ele escreve o seu evangelho ali naquele tempo. Ok, a data e o local está ali. O tema do livro. Qual que é o foco do livro? Todos os livros da Bíblia têm um foco, irmãos. Todos eles, de Gênesis a Apocalipse, ele tem um foco, ele tem um propósito, ele tem um tema. O tema é o quê? É a mensagem máxima daquele livro. Ele trata de muitos assuntos, mas ele tem uma mensagem maior. Qual é a mensagem maior do livro de Mateus? Falamos aqui domingo passado. Jesus Cristo é Rei e Senhor e Salvador. O foco ele é Rei. Mateus apresenta Jesus como Rei.
Marcos não apresenta Jesus como rei. E ele não endereça esta carta ao público-alvo de Mateus, que foram os judeus cristãos, ou os judeus dentro do Império Romano. Marcos focou em outro público. Por isso a carta dele foi escrita em Roma, e o tema maior da sua carta é aquele que eu ponho em tela: Jesus Cristo, o servo do Senhor. Então, resumidamente, Mateus apresenta Jesus como rei. Os 4 evangelhos vão apresentar Jesus de formas distintas. Eu só vou falar dos 2 que nós apenas estamos estudando. Próximo domingo, Lucas e João. Então, Mateus, rei, apresenta Jesus como rei. E rei precisa de genealogia. É por isso que Mateus mostra para os judeus que Jesus tem sangue azul. Ele é da linhagem de Judá, ele é da raiz de Davi. Agora, o servo tem genealogia? Servo não tem genealogia. Por isso que Marcos não traz a genealogia para apresentar sua carta ao público para quem ele está apresentando. De cara eu posso te adiantar, não eram para os judeus, a carta de Marcos, especificamente falando. Ela é universal, mas o foco primário não era os judeus. Então ele não traz genealogia. Outra coisa interessante, ele não traz nem a infância de Jesus. Se você abrir o livro de Mateus, já começa com João Batista pregando no deserto. E logo depois aparece Jesus, sendo batizado e já em seu ministério. O foco dele é outro, perceba vocês, ele tem muita coisa que se assemelha a Mateus e a Lucas, mas cada um com um foco distinto. Então ele enfatiza o quê? Cristo como servo. Eu vou ler o texto de Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha, Mateus, ele é rei, ele tem que ser servido, tem que se prostrar e adorá-lo. Agora Marcos, ele vai apresentar um Jesus que serve, um Jesus humilde. Embora sendo rei, agora ele é servo. Ele veio para servir e ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Marcos, ele mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo, filho de Deus. Interessante, de uma maneira bem sintética e objetiva. Como eu falei lá atrás, digo de novo, é o menor livro dos 4 evangelhos. 16 capítulos. O menor livro dos 4 evangelhos. Então é um livro objetivo, sintético, profundo, porém traz algo que os outros evangelhos especificamente não traz. Agora sim eu apresento a vocês o público-alvo do livro de Marcos. Qual foi o público-alvo? Mateus, os judeus. Qual foi o público-alvo do evangelista Marcos? Eu trago na tela. Marcos escreveu para os romanos. Quando eu falo romanos, eu enquadro ele dentro da classificação de gentios. Ou seja, Marcos não escreveu o seu evangelho diretamente para o povo judeu. Não, ele não foi o alvo dele. Por isso que a escrita dele é diferente. Por isso que ele não traz muitos detalhes que Mateus traz. 28 capítulos, aqui é só 16. É um livro rápido, é um livro objetivo. Os romanos eram assim. Os judeus paravam para ouvir aquela coisa toda, queriam muitos detalhes, leis, dogmas, tradições e mandamentos. Os romanos não. Romano é curto e objetivo. Fala logo, me mostra logo, o que é, o que foi. Então Marcos, ele tem um público-alvo. E por ser um homem sábio, ungido por Deus, ele não mostra Jesus como soberano, ele mostra Jesus como servo. Ele mostra Jesus como servo. E porque ele está escrevendo para os gentios, para o romano, o seu escrito é totalmente diferente de Mateus. Guarde isso. O público dele são os de Roma. A carta foi endereçada para Roma e para os romanos, para todos os gentios. Ele vai apresentar um Jesus, não focando nele como da linhagem davídica, como um judeu puro sangue. Não. Ele traz Jesus como servo. Como servo. Agora sim, nós vamos ver Marcos, porque ele pode ser chamado assim, o evangelho da ação. O de Mateus é o evangelho do reino.
O de Marcos é o evangelho da ação. O servo serve, o servo faz, o servo trabalha, o servo é dinâmico. E aí, irmãos, você vai entender por que é um evangelho de ação, o de Marcos. Porque o romano, repito, se interessa mais pela ação. Romanos é um povo, os romanos eram pessoas que gostavam mesmo de ver a coisa acontecer. E Marcos então foca nesse propósito. Este é o único evangelho, o evangelho de Marcos, que enfatiza mais as ações de Jesus do que os seus ensinamentos. Mateus traz muitos ensinamentos. Haja visto, nós temos o Sermão do Monte. Um dos maiores sermões da história. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Não tem sermão do monte no livro de Marcos, no evangelho de Marcos. Marcos não traz muitos ensinamentos. Marcos traz ações de Jesus. O romano quer ver as coisas. Conta para mim o que foi, como é que foi, o que aconteceu, o que ele fez, como ele é, como ele age. E se você ler o livro de Marcos nessa perspectiva, você vai ver que sabedoria que Deus deu para este homem. Este evangelho é único, porque ele enfatiza as ações de Jesus mais do que os seus ensinamentos. Não que os ensinamentos não sejam ricos e preciosos, são, sempre foi e será. Mas o foco dele é a ação. Você não vai encontrar no livro de Marcos genealogias, leis, profecias judaicas. Inclusive, é o livro dos 4 evangelhos que tem menos citações do Antigo Testamento. Mateus, pois está falando para os judeus, é o que mais tem. Marcos, pois está falando para os romanos, é o que menos tem. É o que menos tem. Então ele está falando a língua do povo, não subtraindo, não aumentando a mensagem, mas na linguagem e na percepção estratégica para o público que ele estava falando. Não adiantava ele ficar chamando, invocando leis lá atrás e mostrando que Jesus está cumprindo-as, se o público dele não é judeu, o público dele é romano, o público dele é gentil. Então, o evangelista ele não teve preocupação com longos registros. Os registros dele é curto. São vários ensinamentos curtos, objetivos, movendo-se rapidamente de um para o outro, de um episódio para o outro. Então trata-se de um livro de ação, irmãos. O Evangelho de Marcos é um livro de ação, rápido. Por isso que as palavras imediatamente, e imediatamente foi, e imediatamente fez, ação. Romanos gosta disso. E a palavra logo, e logo depois, e logo após, você vai encontrar mais de 40 vezes no livro de Marcos. Para você ter uma ideia, dos 16 capítulos, 12 começam com I, ou seja, indicando a continuidade da narrativa. Ele está contando histórias, feitos e fatos de Jesus, um interligado no outro. O objetivo dele é esse, mostrar um Jesus ágil, dinâmico, pujante, poderoso, em palavras e em obras, em ações. Esse é o Jesus que nós servimos, irmão. Ele não só fala, ele não só ensina, ele faz. Amém? E há de convir que se ele está escrevendo para Marcos, você vai encontrar algumas expressões latinas, romanas, no seu livro, que você não encontra nos demais com a frequência que tem no livro de Marcos. Quais expressões são essas? Eu trago na tela os versículos do lado. Não vou poder lê-los porque não vamos ter tempo. Legião. Legião é uma palavra romana. Você vê Marcos falando a linguagem latina romana. Embora escrevendo no grego, ele fala uma linguagem romana. E uma legião, está lá em Marcos 5, verso 9, de demônios. Ele usa expressões romanas. Mateus usa muitas expressões judaicas. Outra expressão, centurião, Marcos 15, 39. Pretório, que é um parlamento, né, em Roma, Marcos capítulo 6, verso 27. Executor, quando você lê Marcos capítulo 6, verso 27, fala do executor. O executor é aquele cara com capuz que fica do lado, ou que a cabeça vai ser cortada, ou vai ser enforcada. É aquele que puxa a corda, é aquele que solta a corda da guilhotina, o executor. E isso é especificamente, naquele tempo do mundo antigo,
do Império Romano. Quando ele fala ali, o executor, e ali naquele episódio, a cabeça que foi cortada foi a de João Batista. E também quadrante. Quadrante, lá em Marcos 12:42, fala de uma moeda romana. Dinheiro romano. É como se falasse de dólar. Quando fala de dólar, te remete ao quê? Aos Estados Unidos. Real, Brasil. Quadrante, uma linguagem romana. Ele não usa moeda judaica, ele não usa uma figura especificamente do judaísmo. Ele usa do romanismo, do povo romano. Então Marcos possui uma característica, escuta isso, irmão, marcante. E é um movimento rápido nos relatos que empolgou e empolga qualquer um que lê o seu evangelho. Repito, é um evangelho curto, é um evangelho dinâmico, simples de entender e prático e muito profundo. Esse é o evangelho de Marcos. Agora eu passo para uma outra informação que eu julgo precisa. Marcos, o esboço do livro. Eu vou sempre trazer aqui, quando eu estiver falando, o esboço de cada livro, porque o esboço ele traz uma percepção de onde ele estava, como foi, para que foi, o que aconteceu. Então vamos começar aqui de 7, o primeiro, capítulo 1, até o verso 13, fala da preparação para o ministério de Jesus. Repito, irmãos, Marcos, pois está falando para os romanos, ele não começa com o nascimento de Jesus. Ele já começa com Jesus adulto. Ele já começa com João Batista pronto, servindo e fazendo a obra. Então ali está o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus nessa primeira parte do livro, que é a preparação do ministério de Jesus. Segunda parte, nós temos do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 3, verso 6, que é o ministério inicial de Jesus na Galileia. Os 4 primeiros discípulos vão aparecer aqui. Cafarnaum, a viagem dele para a pregação dentro da Galileia e o conflito com os fariseus acontece tudo ali dentro deste período. Terceira divisão do livro de Marcos, que vai do capítulo 3 ao verso 7, do verso 7 ao capítulo 7, 23, que é o ministério posterior à Galileia. Posterior à Galileia, que é a retirada dele à beira-mar, aonde vai sofrer uma tempestade. Aí sim a escolha dos 12 discípulos, os amigos e os inimigos, ele traz uma palavra sobre isso, e ele ensina por parábolas, embora sejam pouquíssimas no livro de Marcos. Tem aqui também o ensinamento das obras, tem aqui também Jesus em Nazaré, por isso que ele está fora da Galileia. Aí aparece Herodes, aparece João Batista, dentro desse contexto, os milagres de Jesus junto ao mar da Galileia, e aí vem também o conflito com as tradições farisaicas. Quarta divisão do livro de Marcos, aí já é o ministério além da Galileia, que está no capítulo 7, versículo 24, e até Marcos, capítulo 9, verso 29. E aqui temos a cura de gentios, ele mostra pessoas não judaicas sendo curadas, libertas, muitos milagres de Jesus, e tem aquela cena também em Marcos capítulo 9 da transfiguração, aonde ele está no monte com seus discípulos e ali ele se transfigura ao lado de Elias e de Moisés. Quinta divisão do livro de Marcos, você vai encontrar, irmãos, divisões diferentes desta. Você vai encontrar pessoas que dividem o livro em 3, em 5, em 10, em 15. Se você pegar uma Bíblia que você tem de estudo, tem Bíblia que divide até em 20. Por que ele faz isso? Ele não despreza nada daquilo que eu estou lhe falando. É porque ele esmiuça mais. É a mesma coisa de falar assim, eu moro lá no bairro de Lourdes. Aí o outro fala assim, eu moro no bairro de Lourdes, na rua Santos Dumont, no número 115. Ele fez uma divisão maior. Mas ele disse quase a mesma coisa. Muito bem. Ali nós temos o caminho de Jerusalém. Jesus já caminhando, indo para Jerusalém. Para quê? Foi em Jerusalém que ele será sacrificado. Dentro do contexto aqui, que ele foi sacrificado. Dentro do contexto da história. E aqui então tem ele atravessando a Galileia. Tem ele no seu ministério na Pérea. Até chegar à sexta divisão, que é a Semana da Paixão. Marcos, ele foca muito no sacrifício de Jesus. Você vai entender isso. Ok? E aqui essa semana, são na verdade 8 dias a partir de Marcos capítulo 11, até
até Marcos 15, verso 47, ele trata só, você se lembra do Mel Gibson? Ele fez um filme dessa última semana de Jesus. O filme dele começa com Jesus aonde? Lá no jardim do Getsêmani, você lembra disso? Começa lá. Ele não conta toda a história, ele conta a paixão de Cristo. Se a paixão de Cristo são aqueles 8 últimos dias de sua vida na terra, que foi pujante, poderoso, abençoador. E por fim, o 7º é a ressurreição de Jesus, que está lá em capítulo 16 de Marcos, que vai do verso 1 ao verso 20, encerra o texto, trazendo ali no finalzinho a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e a missão de todos nós, que é servirmos a Cristo. Muito bem, agora eu vou trazer para você o que Marcos tinha no coração, quando ele escreveu todo o seu livro. Ele escreveu focando em quê? Pode colocar aí, Jesus Cristo no seu evangelho. É digno de admirar aqui os feitos dele dentro dessa perspectiva de sua ação evangelística dentro da visão de Cristo. Então, é um evangelho cristocêntrico, obviamente. É um evangelho que trabalha a teologia de Cristo, a cristologia. Como que ele nos mostra Cristo? A primeira coisa que ele vai fazer é a identidade de Cristo. Pode colocar aí, filha? A identidade dele. E dentro desta identidade, ele vai mostrar Jesus sobre vários aspectos. Eu preciso mostrar isso aqui para você. É interessante perceber o que vai acontecer aqui. Primeiro ele mostra Jesus homem. E nessa apresentação de Jesus homem, ele faz questão de mostrar Jesus como homem. Homem. E eu vou mostrar para você aqui algumas atitudes que ele elenca, mostrando a humanidade de Cristo. Por exemplo, ele apresenta Jesus orando. Ora, só uma pessoa pode orar. Um anjo, é só uma pessoa. Olha lá Marcos capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele apresenta agora Jesus como aquele que come, pode colocar, e bebe. Marcos capítulo 2, verso 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele? Então Jesus era homem, ser humano, não há como negar. Eles viram ele comendo, ele bebendo. Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Outra coisa que ele apresenta aqui acerca da humanidade de Jesus, ele mostra que Jesus teve fome. Está lá em Marcos 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Outra característica de uma ação humana, Jesus tocava nas pessoas. Tem registros aqui de Marcos acerca disso. Marcos capítulo 1, verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhes: quero ser limpo. E também, ele não só tocou, mas também ele deixou-se ser tocado. Ele foi tocado por pessoas. Está lá em Marcos capítulo 5, verso 27, que nos diz a seguinte palavra: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás a mulher do fluxo de sangue, entre a multidão, e tocou nele, nas suas vestes. Tocou nele. Ele, como homem também, ele ficou irado e triste com algumas situações. Irmãos, presta bem atenção. Há situações na vida que nos deixam irado. E às vezes nos entristece. Nós não podemos viver irado, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não precisamos viver triste. Porque nós temos um Deus que tem um óleo da alegria, que tem graça abundante para derramar no nosso coração através do perdão. Tem gente triste porque não perdoa. Tem gente amargurada, ressentida. E aí, meu irmão, não tem como celebrar com esse azedume na alma. Então, o Evangelho tem um remédio para a felicidade voltar. É o perdão. Perdoe e seja feliz. Não perdoe e seja inundado por entulhos emocionais que vai lhe fazer entristecer constantemente. Basta você lembrar daquilo, daquela situação, e isso vai trazer fluidos ruins para a sua memória e para o seu coração. Olha o que diz o texto. E irado, Marcos 3,5, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, por causa de seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E a mão foi restaurada. Ele, como homem, sentiu sono. E geralmente a gente tem sono porque a gente cansa, né? Eu doido para chegar em casa e dormir. Por quê? Porque quando você dorme, você recompõe suas energias.
Olha Marcos capítulo 4, verso 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Ele também teve um corpo humano. Marcos 15, 43 nos fala disso. Chegou José de Arimateia, agora é após a morte e a crucificação, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o quê? O que ele pediu? Pediu o corpo de Jesus. Eu quero o corpo dele. E ele recebeu o corpo. Pilatos deu e ele enterrou numa cova nova, num túmulo novo de José de Arimateia. E ele, como homem, veio para isso, morreu. Marcos 15, 37. E Jesus, dando um grande brado, morreu. Então Marcos, ele traz uma perspectiva de Jesus bem humana. Ele deixa isso evidente. É o foco dele. Segundo, ele agora vai mostrar Jesus como Deus. Ele apresenta também a divindade de Jesus. E eu aqui não tenho tempo para ler todos os textos, mas eu vou trazer aqui alguns episódios. Por exemplo, domínio sobre as enfermidades. São vários versículos no Evangelho de Marcos que mostra Jesus soberanamente fazendo maravilhas, curando os enfermos, todas as sortes de enfermidade. Também mostra o domínio dele sobre os demônios. São vários textos que corroboram essa afirmativa de Jesus subjugando os demônios, expulsando os demônios. Por quê? Porque ele era Deus. Também nós vamos ver Jesus tendo o domínio sobre a morte. Lembra da filha de Jairo? Está aqui em Marcos capítulo 5. Ele ressuscita a filha de Jairo, e não só a filha de Jairo, ele próprio foi ressuscitado. Né? Mostra também o domínio dele sobre a natureza. Está lá em Marcos 4, 35 a 41, quando da travessia do mar da Galileia, ele manda o vento acalmar, o vento acalma, o mar aquietar, o mar aquieta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E também mostra-o como Deus conhecedor do futuro. Olha o que ele fala em Marcos capítulo 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto. Irmão, Jesus está vivo falando daquilo que vai acontecer lá na frente, e ele fala com detalhes o que vai acontecer. E tudo que ele fala aqui, profeticamente, vai se cumprir, porque ele tem um conhecimento do futuro, mesmo sendo homem, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Mas que depois de 3 dias ressuscitará. Tudo isso aconteceu, porque ele tinha uma percepção futurística das coisas. E outros textos, Marcos 9, Marcos 14, mostra Jesus revelando o futuro, porque ele tem o conhecimento disso. Depois ele apresenta Jesus não só como homem, não só como Deus, mas ele apresenta Jesus em terceiro como Filho de Deus. E você descobre, os discípulos, é uma pergunta que eles sempre fizeram, quem é este? Muitas vezes eles fizeram essa pergunta, quem é este? Né? Muito específico no livro de Marcos, mas eu vou te mostrar aqui como ele é conhecido também no seu evangelho como Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Ele não é só Deus, ele não é só homem, humano, mas ele também é o Filho de Deus. Ou seja, a promessa se fez carne, se estabeleceu entre nós e o reino de Deus chegou no nosso meio. Quem confirma que ele é Filho de Deus? O próprio Pai. Marcos 9, 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar acerca da sua filiação paternal com Deus. Marcos 14, 61, 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse, eu sou eu mesmo. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. Pasmem, Deus fala, é meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. O Jesus, quando interpelado, diz, eu sou mesmo o Filho de Deus, o desejado das nações. E agora, até os demônios, irmãos, até os demônios, quando via Jesus, tremia, prostrava e adorava. E dizia para ele algumas coisas, segundo Marcos capítulo 1, verso 23 e 24. Acompanhe comigo.
E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo, o Filho de Deus. O diabo sabe quem Jesus é. Lamentavelmente, nem todos os cristãos sabem de fato quem Jesus é. Os demônios sabem, treme e se submete ao poderio do seu nome, da sua grandeza. O apóstolo Pedro também foi no livro de Marcos, que declara que Jesus é o Filho de Deus. Olha Marcos 8, verso 29. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Uma outra tradução diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer ver outro? Numa linguagem diferente, mas quando ele chama Jesus de filho de Davi, e ele está falando filho de Deus, é Bartimeu. Marcos 10, 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, o Messias esperado. Bartimeu reconhece a soberania de Jesus, reconhece que ele é o Filho de Deus, a promessa de Deus viva encarnada, e ele invoca a misericórdia deste homem, Jesus. O centurião romano, quando Jesus acaba de expirar, entregar o seu espírito ao Pai e morrer na cruz, olha o que o centurião romano diz: E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse, vamos ler juntos? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Perceba vocês, como que Marcos, ele faz questão de apresentar Jesus de formas variadas para um público que gosta muito de saber, de conhecer e mais, de ver os seus feitos. Agora, no meio de todo esse conhecimento de Jesus como Deus, Jesus como homem, Jesus como Filho de Deus, tinha também alguns que não o conhecia e que muitas vezes colocava em dúvida a sua pessoa. Eu vou elencar aqui, ele apresenta também momentos de tensão a respeito da identidade de Cristo. Por exemplo, o povo, Marcos capítulo 1, verso 27. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso que acabamos de ver? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem? Então Jesus esteve perto de muita gente, embora vendo os seus milagres, vendo os seus feitos, não o conhecia. Alguns dessas perguntas aqui são perguntas feitas com o intuito de conhecer. Outros é especificamente de criticar. Quem é esse? Quem ele pensa que é? Quer ver outra? Os escribas. Marcos capítulo 2, verso 7. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus falou para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Eles disseram: que blasfêmia é essa? É que pode uma coisa dessa? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem que você pensa que você é? Os discípulos, num dado momento, lá em Marcos 4, verso 41, no meio da tempestade, quando Jesus acalma o vento, sossega o mar, repreende os discípulos, homens de pouca fé, porque sois tímidos. E aí, a Bíblia diz que eles disseram assim, depois que eles viram a salvação de Cristo ali, diante, na iminência de um naufrágio, todos disseram assim, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E temos, além dos discípulos, uma multidão, lá em Marcos capítulo 6, verso 2, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazes tais maravilhas por suas mãos? Temos também os religiosos questionando a identidade dele, Marcos 11, 28, e lhes disseram: com que autoridade faz tu estas coisas? Isso aqui é para criticar. Você não tem autoridade. Quem que você pensa que você é? Fizeram isso com Jesus. Ele está fazendo bem. E os religiosos. Jesus enfrentou mais problema com os religiosos do que com os endemoniados. Que autoridade faz tu estas coisas?
Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E aí vem o sumo sacerdote, lá em Marcos 14, 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Então pessoas, por diversas vezes, tentou colocar em dúvida a identidade de Jesus. Mas ele sabia quem ele era e qual era a sua missão. Irmão, não deixa ninguém tirar de você o seu foco. Não permita que nada e ninguém venha dizer para você ou venha roubar de você aquilo que Deus te deu. Não permita, não deixe. E quando eu digo não permitir, não deixar, não é entrar em afronta, em confronto. Olha Jesus aqui. Jesus não entrou nas esbarrelas, Jesus não bateu boca. Jesus sabia quem estava falando nos lábios destes homens. E sabia qual era o propósito: diminuir, parar e matar o sonho de Deus para a vida dele. Eu digo isso, irmão, porque você vai enfrentar isso ao longo da sua vida, no trabalho, em qualquer lugar. Pessoas vão tentar te parar, pessoas vão tentar te diminuir, pessoas vão tentar te limitar. Não deixe que isso aconteça. Olha Pilatos, Marcos 15, verso 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. Jesus tinha umas tiradas, irmão. Tinha hora que ele não respondia. Tinha hora que ele dizia assim: sou eu mesmo. E tinha hora que ele falava assim: é você que está falando, não sou eu. Deduza você por si mesmo. Fantástico. Ele apresenta também Jesus como Salvador. Marcos 10, 45. Eu não podia deixar isso aqui de fora. Ele apresenta Jesus como Deus, como homem, como Filho de Deus, mas ele apresenta Jesus como Salvador. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu disse 3 coisas: identidade. Agora eu vou trazer a segunda coisa que Marcos foca no seu livro, Milagres de Jesus. Dentre os 40 milagres de Cristo, registrado nos 4 evangelhos, 40 milagres, registrado, não estou falando que ele só fez 40, irmão, 40 registrados. Dos 40, 19 está no livro de Marcos. Olha, pequenininho, mas dinâmico, de uma ação de Cristo fenomenal. Ele apresenta Jesus fazendo prodígios, milagres, sinais e maravilhas. E aqui eu vou trazer alguns só para que você traga a sua memória. Curas e libertações. O endemoniado na sinagoga, Marcos capítulo 1. A sogra de Pedro, que teve febre, ele foi na casa dele, na casa de Pedro, e curou a sogra dele de febre. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, irmão? Jesus curou uma mulher de febre. Ele ressuscitou mortos e curou uma senhora de febre. Eu chamo esse grande milagre pequeno, porque uma febre, dependendo da febre, pode ser grave. Mas uma febre, minha sogra, Pedro, irmãos, não perdeu a oportunidade. A gente perde muito, irmão. Jesus na casa dele, Pedro lembrou: nossa, minha sogra hoje levantou com um corpo febril. Jesus, minha sogra está aí com a gente aí, veio passar 190 dias aqui em casa. Não faça nenhum juízo temerário. Eu apenas estou dando aqui hipoteticamente. Isso é grifo meu. Ela está aqui, cura ela. Irmãos, tantas lições. A gente perde muito por não levar as pequenas coisas para Jesus. Nós temos a percepção de levar as grandes coisas. Meu Deus do céu, está morrendo. Jesus! Uma febre. Pedro não perdeu a oportunidade. Falou: Jesus, já que o senhor está aqui, toca nela. Agora, vou lá. Tirou a febre dela. A febre impede a pessoa de agir. Quando ela foi curada, a Bíblia diz que a sogra levantou e foi servi-los. Que coisa linda, hein? Ela voltou para a vida. Voltou para a vida. Tem muitos crentes com febre. Talvez a sua febre é uma coisinha pequena, irmão. Está te parando, te limitando, te acamando, emocionalmente e espiritualmente. Ela foi curada, Jesus curou, e ela voltou a servir, voltou para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Leve as suas pequenas coisas também a Jesus. Não leve só as grandes, as impossíveis. As pequenas também. Amém? Vale a pena. Você está indo trabalhar? Fala com Jesus: Jesus, eu estou indo trabalhar.
É um percurso fácil de fazer, mas me guarde. Proteja o meu filho que está indo na van para a escola. Você fez tudo de bom, mas pede Jesus para guardar. Pede Jesus para pôr a mão dele. Está tudo praticamente resolvido, mas coloca na mão dele. Você vai ver coisas lindas acontecerem. Aí vem o endemoniado gadareno. Aí vem o surdo e mudo, ou surdo e gago, em Mateus capítulo 7. O cego de Betsaida, Marcos capítulo 8. O jovem endemoniado, Marcos capítulo 9, que Jesus pergunta para o pai dele, desde quando isso acontece com esse garoto? O pai falou, desde criança pequena. Já imaginou, irmão? Uma criança pequenininha, endemoniada. Tem isso, pastor? Tem. Jesus nos mostra em Marcos 9. Você tem que orar pelos seus filhos, irmão. Ore pelos seus filhos. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a inocência que você acha que ele tem. Ore por ele. O seu inimigo não tem dó de uma criança no ventre. Maria estava grávida. O Espírito Santo de Deus falou, um anjo falou com José em sonhos, tira ela daqui, foge para o Egito, porque Herodes procura matar a criança. Herodes mandou matar todas as crianças aonde ele estava, de 2 anos para baixo. Já imaginou? Todas as casas que tinha bebê chorando, eles entravam e... Porque ele queria matar Jesus. Jesus com 2 anos, queria matar Jesus. Jesus volta do Egito para Galileia, para Cafarnaum, só depois que Herodes morreu. Temos um outro milagre ali, o cego de Jericó, Marcos capítulo 10. Então aqui eu estou lhe mostrando curas específicas, mas eu vou ler um texto agora com você, que vai muito além disso, irmão. Você quer ver comigo? Olha Marcos capítulo 1, verso 32 a 34. Olha que coisa linda isso aqui, coisa tremenda. E tendo chegado a tarde, que já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta, aonde Jesus estava. Irmão, o que tinha de endemoniado e o que tinha de enfermo não era brincadeira. Jesus fez uma leva geral, irmão. Foi um negócio fantástico. Aqui não foi um. Aqui, o que Marcos está mostrando é que ele faz, ele tem poder, ele é capaz. Não importa quem quer que seja, se estiver diante dele, na presença dele, ele faz. Ele é útil, ele é ágil, ele é poderoso. Olha o que ele diz. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Tem gente que gosta de bater papo com demônio. Jesus era diferente. Ele não batia papo com demônio. Pouquíssimas vezes que ele conversou com o demônio. Lá em Gadara, quando os demônios pediram para sair e entrar numa manada de porcos, ele falou, está liberado. E agora, lá em Marcos 9, quando ele pergunta para o pai daquela criança, quanto tempo, e aí ele dá uma palavra para aquele demônio, ele não é um diálogo, mas é um monólogo. Ele ordena que sai, e aquele espírito sai. Tá vendo? Então, Jesus foi muito sucinto, muito rápido na sua tática de tratar com demônios. Hoje nós vemos igrejas aí batendo um maior papo com demônio. O bispo Macedo, tem que falar, eu vou falar isso aqui em público, porque ele veio em público e pediu perdão para a igreja evangélica. Pediu perdão para a igreja evangélica. Por que ele pediu perdão? Ele teve que vir pedir. Porque um bispo dele, grande na hierarquia dele, lá em São Paulo, lá no templo maior, pegou o endemoniado, e o endemoniado começou a conversar. E ele falou assim, e as igrejas evangélicas? A Batista é minha. A presbiteriana é minha. Todas as pentecostais são minhas. E a mundial? A mundial, então, aquele homem, eu estou até no tutano dele. Tem demônio para tudo quanto é lado. Resumindo, irmão, o demônio falou o nome de quase todas as igrejas. O que a Universal deixou o demônio pregar? Todas as igrejas estão demoniadas. Só a Universal que não. Isso soa tão feio porque caiu na rede. Se você procurar na internet, você vai encontrar tanto o bispo fazendo esse papelão, o bispo foi repreendido, o bispo teve que voltar na internet e pedir perdão a mando do chefe dele. Coisa feia. Tendo que diminuir as outras igrejas para crescer. Irmão, não queira diminuir ninguém para você crescer não, irmão.
Um reino dividido não subsiste. Aí o Edir Macedo foi lá e despregou, não, as batistas é de Jesus, as presbiterianas de Jesus. Se ele acredita nisso ou não, eu não sei, mas que ele teve que voltar e desfazer o malefício que o outro cidadão fez lá. Eu só estou falando isso aqui, dando nome, irmão, porque está na rede social, veio a público, está lá no site da Record, ele pedindo perdão às igrejas, todas as igrejas. Porque um desafortunado de um bispo dele foi bater papo com o demônio. Demônio, você vai ficar ouvindo demônio, irmão? Demônio é o pai da mentira e os seus endemoniados são filhos dele. Então não queira fazer besteira, não. Tem gente que gosta. Então, irmãos, ele operou milagres diversificados. E eu quero concluir, terceiro e último, coloca para mim aí, a última semana de Jesus. Então ele apresenta a identidade de Jesus, ele apresenta as manifestações, as curas e os milagres de Jesus, e depois a última semana de Jesus. E ali, eu preciso só te mostrar isso aqui, olha lá, dos 16 capítulos do livro de Marcos, ele gasta do 11 ao 16, ele só perde para João. João é mais detalhista do que ele. Por quê? Porque João estava lá. João foi o único discípulo que estava no pé da cruz. Então João, ele na paixão de Cristo, João tem mais detalhes. Mas na proporção do tamanho do livro, Marcos gastou mais tempo. Foi do capítulo 11 ao capítulo 16 para tratar acerca da paixão de Cristo. Eu termino mostrando para vocês aqui as características do Evangelho de Marcos. Primeiro, o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Ele mostra Jesus agindo. Você não vai ver Jesus falando o tempo todo como Mateus. É Jesus agindo, Jesus fazendo, alguém mostrando o que ele fez. Segundo, ele é um evangelho de emoção. Você vê gente chorando, gente compelida, você vê Jesus chorando, Jesus ficando irado, Jesus triste. É um evangelho de emoção. Terceiro, é um evangelho de serviço. Ele veio para servir, é para o povo de Deus servir. Quarto, é o evangelho da cruz. Gasta-se um tempo bem expressivo, mostrando Cristo como aquele que veio à cruz para morrer em nosso lugar e dar a sua vida em resgate de muitos. E por último, é um evangelho de vivacidade. Irmãos, o evangelho é dinâmico, e Marcos reitera isso. Precisamos ser uma igreja dinâmica, uma igreja que não só ouve, mas uma igreja que faz, que pratica, que tem atos que glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu termino lendo Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Eu gostaria que você lesse comigo. Você pode ler comigo? Vamos lá? Espera só um pouquinho. 1, 2, 3. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, olha para cá para nós orarmos. Toda semana, escute, eu termino aqui, escuta, olha para mim aqui. Toda semana Deus tem colocado pessoas diante de você. Acredita no que eu vou te falar, irmão? Não é só para você evangelizar. A minha esposa, vou dar um exemplo dela aqui. Ela foi no médico, que anualmente a atende. Quando ela estava arrumando para ir no médico, o Espírito Santo de Deus falou com ela: fala do meu amor para o médico e ore por ele. O médico dela. Ela chegou na consulta, fez a consulta. Aí ela falou assim: eu posso agora falar, doutor? Pode falar, minha filha, pode falar. Ela falou assim: eu senti no meu coração de orar pelo Senhor. Jesus te ama. Toda semana Deus coloca pessoas na sua vida para você falar do amor dele. Aí você pensa: mas eu trabalho muito. É lá no trabalho. Você trabalha muito? É lá no trabalho então. Ah, mas eu faço, eu lido com pouca gente. É pouca gente? É 2 ou 3? Então são esses. Não é falar o tempo todo, irmão. Resumindo, ela orou pelo médico. O médico chorou. Chorou.
Tem gente gemendo, irmão, sorrindo para você. Prega Jesus, fala de Jesus, irmão. Não prega placa. Ah, porque eu sou da Batista, Caminho, Pastorete, pastor. Não, não, irmão. Jesus te ama. Um Jesus te ama pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Não deixe para você descobrir isso quando você encontrar com aquele que te encheu de talento e dom. Por que você acha que Deus te dá dinheiro, irmão? Por que você acha que Deus te deu um emprego? Por que você acha que Deus te deu uma família? Por que você acha que Deus colocou você onde você está? É para você glorificar o nome dEle com tudo que você é e tudo que você tem. Eu aprendo muito com Marcos. Eu quero viver o Evangelho de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Vem aqui, minha filha, faz favor. Diga que você está ocupada, está no culto. Pega o microfone aqui. Nós já vamos terminar aqui, mas eu quero dar oportunidade para essa varoa aqui. A paz. Fala aí. A paz para todos. Como vocês me conhecem aqui... Tá, é lá. Fala mais pertinho assim. Pode falar. Eu sou vendedora da Unimed, então faço visita residencial. Então sempre quando eu estou indo nas visitas, já cheguei em alguns momentos que o Senhor falou para mim orar também. Às vezes crianças, né, que nasceu com algum problema, e para famílias que estão assim, atravessando por momentos difíceis, mas aí eu ficava tremendo, igual estou aqui agora, né? Ora. Então, assim, várias vezes o Senhor já também tocou para mim orar, e pessoas sendo libertas e alcançadas pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, minha filha. Fica em pé, irmão, fica em pé. Eu vou passar a palavra para o pastor Éder, mas eu quero orar por você. Olha para cá, irmão. Nós estamos recebendo muitas informações. Se você quiser, os slides que eu passei aqui, pode me dar o seu WhatsApp que eu mando para você. Ok? De alguns eu já tenho, não tenho da maioria, mas se você, pastor, eu quero, me procure. Eu vou anotar o seu telefone, vou mandar via WhatsApp e você vai poder guardar na internet, no computador, enfim. Vai valer a pena se você quiser, tá bom? E farei com o maior prazer. Eu vou estar orando, irmãos. Olha para cá, irmãos. Você recebeu muitas informações aqui. Para quê? Para você apaixonar cada dia mais pelo Evangelho, apaixonar cada dia mais por Jesus, crescer na graça e no conhecimento, meu irmão. Amém? Então, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré.